complicada do que era de fato. Começaram a vir as agressões físicas, que começou mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos depois que eles começaram a se relacionar. Agressões físicas constantes, que ela sentia que ela não poderia falar as coisas que ela queria de verdade, porque o humor dele oscilava muito. Ela já chegou a ter que ficar mais de 1 semana presa dentro de hotéis, porque ela tava com machucados no rosto por causa disso. Ela já teve que ir pra uma premiere com uma maquiagem pesadíssima pra esconder machucados que ela tinha no rosto. E aí foi passando o tempo e era muito uma violência patrimonial também, porque um abusador, ele não vai só, tipo assim, toma aí, vadia, tal, pá. Ele vai primeiro cercar sua família, cercar seus amigos, cercar suas finanças, e ele era o dono de tudo. E aí ele ficava toda hora que ela... E ele, querendo ou não, quando ele descobriu que ela topava fazer as freak-offs, que ela era namoradinha perfeita, bonita o suficiente pra estar no braço dele numa premiere, e ao mesmo tempo famosa o suficiente pra nunca dar com a língua nos dentes, porque ela tinha muito a perder, porque ela já era uma pessoa com um álbum de sucesso e tudo mais, ficou mais fácil ainda controlá-la. Então ele percebeu, se eu deixar essa menina ficar grande igual a Beyoncé, igual a Rihanna, ela vai sair das minhas garras rapidinho, porque com dinheiro e liberdade financeira vem o não, né? Que ela não podia dar. Então ele começou a barrar todos os álbuns dela, daí que veio os 10 álbuns que nunca foram feitos. Exato, ele nunca deixava ela lançar nada, ela fazia, ela chegava a querer trabalhar nas coisas, mas o Diddy barrava tudo. Ele era dono da casa que ela morava, tipo assim, a 3 minutos andando da casa dele, era muito próximo, ele era dono de... Ela falava que a equipe de segurança do Diddy, os staffs, estavam sempre rondando ela, então ela não tinha privacidade, ela não tinha como sair disso, nem financeiramente, nem emocionalmente, de nenhuma forma ela não tinha apoio pra sair disso, e ela foi indo se afundando cada vez mais nesse barco, e foi ficando cada vez mais complicado pra ela. E eu acho que o mais triste de todo foi um momento que a gente, tipo assim, mais... A gente chorou, assim, ficou com o olho marejado dentro da... Porque, assim, o julgamento, querendo ou não, a gente, apesar de ter muitas coisas bombantes, é maçante. A Cassie ficou 4 dias só a Cassie falando. Então, tipo assim, foram muitas coisas. E quando a gente tava lá dentro, é o dia inteiro, é a manhã toda, começa às 9 da manhã e vai até 12:30, mais ou menos, depois volta lá pra 1:30 e fica até... quando a gente tava, ficava até 5 da tarde. Então, é muito tempo pra pessoa ficar falando. E é devagar, e é lento, e as pessoas vão falando. Nanana. Então, não acontecia grandes coisas, tipo, igual a gente às vezes é série de direito, a gente fica legalmente enfiando a mão na cara do outro e gritando. Isso é uma mentira, júri! Isso é uma mentira, Vossa Excelência. Não é assim, gente. Não é assim. É bem chato, é bem procedural, eles têm que fazer de novo e bater na mesma tecla várias vezes pro auto do processo ficar registrado, aquela informação até o júri, porque tudo que eles têm no dia seguinte é ler o auto do processo, porque o júri não vai poder ir na internet ver nada. Então é muito chato. Então, assim, o momento que a gente ficou mais consternada foi uma hora que a Cassie falou uma coisa assim: e por que você topava as freak-offs? Assim, para além, óbvio, de toda a violência patrimonial e toda violência física que você, né, basicamente você era uma refém, mas nos momentos que você mostrava, lógico que era falso, porque no coração dela não queria estar ali, mas assim, ela às vezes respondia ele com carinho nas mensagens, não, vamos fazer assim e tal. O que você mais tirava de momentos bons das freak-offs? Ela, estar com ele. Tipo, ela perguntavam pra ela assim, tinha momentos durante as freak-offs que você gostava? Ela, sim, quando era eu e ele. Porque querendo as freak-offs duravam 3, 4 dias, as orgias eram festas que ele ficava drogando. Então tinha vezes que assim, lógico, ele batia nela, mijava nela, literalmente, mas tinha momentos que ele lavava o cabelo dela. Que ele tava só ela e ele comendo, e ele era o amor da vida dela desde os 19 anos. Você tá entendendo? Então, é uma manipulação mental e emocional tão grande. E ela chorou algumas vezes também no tribunal falando sobre essas coisas. Tipo, dá pra ver o tanto que isso mexeu com ela. Era uma manipulação física, obviamente, porque ela era agredida de diversas formas que ela não sentia que ela poderia sair, porque ele literalmente agredia, mas era uma manipulação também emocional, mental, financeira. Ele mantinha ela de todas as formas. Ameaças também, porque a mãe da Cassie também chegou a testemunhar na semana passada, e ela falou de um momento em que a Cassie, porque o relacionamento do Diddy com a Cassie durou 11 anos entre idas e vindas, então às vezes ela namorava outra pessoa ali também, ele também, nesse meio tempo, e aí teve uma época que ela tava namorando um outro cara, um rapper chamado Kid Cudi. E aí, que nessa época ele ficou extremamente violento e ele ficava ameaçando, ele extorquiu dela e da família dela mais de 20 mil dólares pra ele falar, se vocês não me pagarem isso, eu vou lançar esse vídeo aqui da Cassie das freak-offs, eu vou lançar, e a carreira dela acabou, a vida dela acabou, e isso a mãe dela contando. Então ele ameaçava, quando ela tava com o Kid Cudi, esse é o Kid Cudi, o rapper que namorou a Cassie em 2011, ele testemunhou também na semana passada, no final da semana passada, e ele contou de um episódio de quando eles estavam juntos, que o Diddy estava tão, assim, transtornado por causa da Cassie, que ele literalmente explodiu o carro dele. Do Kid Cudi. Explodiu o carro dele. Literalmente? Literalmente. Tacou um coquetel molotov lá dentro. Explodiu.
Então, isso é real, isso aconteceu, tem registros da polícia na época e tudo mais. E Só que, obviamente, o Diddy, como tinha topeiras na força, matou essa história. Como o Kid Cudi também não queria mais treta com o Diddy, porque ele é um homem perigosíssimo, que o Kid Cudi é tipo assim, no máximo um rapper que vai, jovem, você vai mexer comigo, eu vou te dar um tapa. O Diddy é um criminoso. Então, todos deixaram essas coisas irem morrendo, porque, tipo, era benéfico pra imagem de todos eles que isso não viesse a público. Então a Cassie sentia que ela não podia sair. Quando ela tentava sair, às vezes namorar outra pessoa, ele explodiu o carro do cara. Então, assim, era muito difícil pra ela sair de fato. Então ela ficou 11 anos. Por isso que muitas pessoas perguntam, mas ela namorou com ele há 11 anos. Como é que não tava gostando se tava 11 anos com ele? Tá aí, tá a explicação, gente. Ela não podia, ela não conseguia sair, ela não via saída de nenhuma forma. A mãe da Cassie também chegou a dizer, ela tem fotos, mostraram no tribunal várias fotos dela muito machucada de agressões do Diddy, e que ela tentava fazer alguma coisa. A melhor amiga da Cassie também chegou a testemunhar, falar também sobre isso, que ela tentava ver formas e maneiras da Cassie sair disso. Só Mas que a ela Cassie também tinha foi muito agredida medo. pelo Diddy, porque todo mundo que tentava fazer alguma coisa, se colocar entre o Diddy e a Cassie, apanhava. Apanhava. E ele agrediu, tipo assim, ele bateu nela com uma madeira, na melhor amiga da Cassie na época. Essa é aquela famosa... E esse foi o famoso vídeo. O vídeo que vazou, né? Dele agredindo a Cassie no Intercontinental, Hotel Intercontinental em Los Angeles. O cara fazer isso no corredor é que ele tava muito confiante que não ia acontecer nada. Com certeza. E ela sair sem sapato, sem noção do nível de Tava de desespero. meia. Ela de tava meia. tentando sair aí? Ela tava Aham. de meia, Isso ele era uma tava de meia. freak-off. Ela tava cansada de ficar levando sapatada e jatada de mijo na cara. Desculpa, eu sou muito escrachada. Mas Ela literalmente falou isso no tribunal, que Falou? esse momento do vídeo, ela descreveu como ela tentando fugir de uma freak-off. Por isso que ele tá de toalha, correndo atrás dela, e ela arrastando falava ela que, de tipo volta. assim, e por que muita gente perguntou por que você ficou no chão se deixando apanhar, tipo, sem nem... Porque ela não tava nem... Não é nem que ela... Lógico, ela não tinha como revidá-la, porque fisicamente homens são muito mais fortes que mulheres, né? Mas ela, que é uma menina mais franzina e tal. Mas ela tava literalmente apanhando, quieta, e ele dando soco, chute nela. Ela falou assim, porque pra mim aquele lugar ali, igual uma topeirinha, igual um tatu bolinha, era um lugar mais seguro pra mim. Era melhor do que estar dentro do freak-off, era melhor do que revidar, era melhor do que correr. Caramba. É nesse nível, assim. Aí a galera tá precisando de mais 2.000 pessoas pra sentar num júri pra ele ser preso. Não precisa não, gente. Não, e vai ter outras vítimas ainda, porque a gente tá focando muito na Cassie agora no início, porque ela é a principal. Mas eles já falaram que tem uma menina que trabalhou como assistente do Diddy durante muitos anos também, que se relacionou com ele, que ela vai estar lá. Tem outra mulher que também se relacionou com ele. Foi depois Foi a da namorada Cassie. mais longa que ele teve depois da Cassie. Sim. Depois da Cassie, que ela também vai A partir de vir. 2020 pra cá. Então, assim, tem outras pessoas que a gente vai falar sobre isso, mas nesse momento a Cassie é a principal vítima. Ela E é a Cassie principal também tem um apelo popular maior, porque ela foi muito famosa, muito famosa muitos anos. E também porque ela namorou ele muitos anos, e também porque ela foi o principal motivo que as investigações começaram pra começo de conversa, né? Então, E tem muitas histórias envolvendo ela e muitas pessoas testemunharam isso. Por exemplo, também outra pessoa que também é uma celebridade, que também testemunhou na semana passada no julgamento, foi a Dawn Richard, que é uma membro do grupo Danity Kane, que foi um grupo que foi produzido pelo Diddy. É um grupo que teve um reality show chamado Making the Band no início dos anos 2000, que era da MTV, em parceria com a Bad Boy Records. Eles formaram o Danity Kane, tipo o reality show que formou o Brosa, que Sim. Ruge, é tipo isso. Eles formaram um reality show pra fazer 5 meninas se tornarem o Danity Kane, e a Dawn Richards era uma dessas mulheres. E dentro do Danity Kane a gente já tem 3 mulheres que já vieram ao público pra falar sobre o histórico de abusos absurdos que elas sofreram na mão do Diddy na época da banda. E agora a Dawn Richards foi testemunhar no tribunal, falando sobre a Cassie, principalmente, que ela já testemunhou agressões do Diddy contra a Cassie, algumas vezes que ela tentou falar alguma coisa, mas o Diddy ameaçou, falando assim, pessoas desaparecem, tá? Ele só falou assim, pessoas desaparecem. quem mexe comigo some, tá? Se cuidado. E ela também revelou que em um evento, outras celebridades como o Usher e o Neo estavam lá, viram tudo acontecendo e não fizeram absolutamente nada. Vocês têm noção que os nossos heróis dos anos 2000, pra gente que é jovem, eles eram Foram monstros. Monstros. Tipo, viram e não fizeram nada. E tudo bem, tipo, eu entendo. Tipo, nossa, não quero mexer com o Diddy, vou deixar quieto. Tipo assim, eu não quero também porque o cara é criminoso. Essa tá na casa de uma pessoa que é poderosa, tipo o Vilela, que ele é poderoso, dá pra tem dinheiro e tal. Aí ele começa a bater na menina na nossa frente. A gente chegou aqui agora, eu vou ficar tipo assim, Vilela. Quem bate em mim, não? Mas a questão toda é... Mas você vai me chamar pra vir aqui de novo. Eu não vou vir. Você tá entendendo? Entendi. Esse E é eles meu ponto. voltavam? É? Voltava o tempo todo.
todo, tava Best com ele o tempo bros. todo. Tava nas Best festinhas lá de aniversário de 50 anos do Tá dia. entendendo? Porque uma coisa é eu estar num lugar que, tipo assim, eu sei que eu não tenho todo o poder, eu não tenho, E não nunca é mais minha aparece. área, e acontece um crime na minha frente, eu sei, porque, gente, tá tudo bem você zelar pela sua vida. Esse síndrome tudo bem, acontece, de super-homem e tal. Não, a autopreservação é lindo, vamos nos preservar. Mas daí você voltar de novo e ser amiguinho de novo num batedor de mulher, num espancador de mulher, Aí que tá o problema, babado, né? Aí que é babado. né? Aí fica difícil. Diz pra mim o suficiente da índole da pessoa, que eu acho assim. Essas pessoas estão no stand por esses crimes? Não. Ver uma pessoa sendo apanhar é um crime? Não necessariamente. Mas você já vê a índole da pessoa de continuar tendo coligações financeiras, emocionais, espirituais, whatever, com pessoas assim. Então, assim, Exato. é isso. E aí muitas pessoas até se perguntam, tipo, o Usher vai depor? Não sabemos. Tipo assim, não foi liberado pra nós a lista de pessoas que vão depor. A gente vai descobrindo ao longo da semana, ao longo dos dias. Tipo, a gente Mas não a defesa, será que sabia. já sabe? Eles... Sim, a defesa Eles já sabem porque ele tem que intimar as pessoas, eles têm que vir. Então as pessoas já sabem. A gente aqui não é liberado pra nós ainda. Sim. A gente vai descobrindo enquanto as pessoas vão falando lá no tribunal. Tipo, a gente não sabia que o Kid Cudi, por exemplo, ia lá depor. A gente ficou sabendo. Que o Kid poucos Cudi é dias enorme antes. também. Tipo, ele é um Enorme, grande né? artista. Então, pra gente ficou... Nossa, o Kid Cudi vai depois. Foi tipo... A Dawn Richard, a gente não sabia. Sim. A gente ficou, gente, como assim? Não sabíamos. Então Sim. pode ser que em algum momento a gente veja o Usher depois. Não sabemos se isso vai acontecer, mas pode ser? Pode acontecer.